Olá pessoal, tudo bem? Professor Fábio Cáceres, novamente aqui em mais uma aula do nosso curso de pós-graduação. Hoje com bastante frio, então vocês devem perceber aqui que o professor está devidamente agasalhado, não quero ficar resfriado, não quero ficar gripado e muito menos quero pegar Covid, pelo amor de Deus, né, gente? E estamos aqui, graças a Deus, firmes e fortes na tarefa de ensiná-los, de transferir conhecimento, na missão de compartilharmos experiências. Muito bem. Na nossa aula passada, eu conversava com vocês com relação à arbitragem. E eu me recordo de ter concluído o estudo da arbitragem, no ponto em que falávamos da possibilidade de propositura de ação anulatória da sentença arbitral, não para discutir conteúdo, que é mérito, mas para discutir os aspectos de formalidade do procedimento arbitral, discutir os aspectos tangenciados pela Constituição e pela ordem jurídica, mas não o conteúdo. Se o árbitro acertou ou errou, isso não pode. Legal? E concluímos este estudo. Na aula de hoje, eu vou conversar com vocês de duas novas ferramentas importantíssimas inseridas no novo Código de Processo Civil e que servem para, eu diria que, pacificar conflitos massificados. Por que pacificar conflitos massificados? Sabem aquelas demandas com teses repetitivas que borbulham no Poder Judiciário, em todos os tribunais da Federação Brasileira? Então, uma dessas ferramentas, e é a primeira que eu vou falar com vocês, ela busca o quê? Fazer com que o tribunal consolide uma tese sobre esse assunto repetitivo e esta tese seja aplicada de maneira vinculante em todos os casos que tenham por objeto a matéria repetitiva. É como se houvesse aqui, eu chamo de efeito guarda-chuva, ou seja, a água bate no guarda-chuva e escoa por suas bordas. É como se o tribunal firmasse, afinasse uma tese sobre um assunto polêmico, repetitivo, ou um assunto que é necessário uma interpretação isonômica ou busca de segurança jurídica, porque está havendo muita instabilidade de decisões diferentes sobre este assunto. E aí o tribunal vem, então, quando ele afeta a tese de maneira repetitiva, ele afina e o que ele decidir acaba espraiando como um guarda-chuva em todo o poder judiciário que está subordinado a este tribunal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que este incidente, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva, o IRDR, vamos supor que ele seja instalado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Veja, Tribunal de Justiça de São Paulo é um órgão do Poder Judiciário Estadual e que responde pelo segundo grau, pela segunda instância em todo o estado de São Paulo. Então, vamos imaginar todos os juízes atuantes na capital, nas cidades vizinhas, no interior, todo mundo que atua dentro de São Paulo está subordinado a esse Tribunal de Justiça. Uma vez que esse Tribunal de Justiça decide esse incidente, essa tese vai espraiar por todo o estado de São Paulo. E todos os juízes que atuam no estado de São Paulo, que estão vinculados a este tribunal, deverão observar essa tese. Por que eu digo isso? Porque tem juízes que atuam no estado de São Paulo, mas não estão vinculados ao Tribunal de Justiça. Por exemplo, na Justiça Federal. Lá na Justiça Federal, o juiz federal ele está vinculado ao tribunal dele, que é o Tribunal Regional Federal. No caso de São Paulo, da terceira região. Ah, mas pode haver um incidente lá no TRF também, professor? Claro que pode. Por quê? Porque o incidente é uma ferramenta do processo civil aplicável a qualquer ação. E na Justiça Federal o CPC é o mesmo. Legal? Então pode acontecer, tem uma demanda repetitiva na Justiça Federal, um caso previdenciário, por exemplo, polêmico.
Aí tem um monte de ação contra o INSS, juiz decidindo de um jeito, juiz decidindo de outro, tá tudo tramitando lá na Justiça Federal. E aí o Tribunal Regional Federal vem e afeta dizendo, olha, eu vou julgar essa tese de maneira repetitiva. Se esse tribunal firmar uma tese, isso se aplica a toda a Justiça Federal subordinada a este tribunal, legal? Então, todos os juízes que respondem para o Tribunal Federal ficarão vinculados a esta tese. Ah, mas o juiz não pode descumprir a tese, professor? Não, ele não pode. Se ele não respeitar a tese, cabe uma reclamação para o tribunal dizendo, olha, o seu juiz não está cumprindo a tese que vocês firmaram. E aí o desembargador, presidente do tribunal, quando processar a reclamação, ele pode, é óbvio, né, remetê-la para julgamento e a consequência pode ser a cassação da decisão desse juiz que descumpre a orientação firmada pelo tribunal no IRDR, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva. Muito bem, eu preparei um material aqui para vocês. Na verdade, é basicamente isso, o IRDR. Eu só vou conversar com vocês um pouco sobre o processamento, como é que se dá este incidente na prática, mas o ponto filosófico dele é basicamente isto, é uma ferramenta de controle do judiciário para tentar pacificar conflitos massificados. E por que eu digo massificado? Porque se o conflito não tem repetição de debate no judiciário, não cabe o repetitivo, né? Olha só, incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, qual é o pressuposto? Demanda repetitiva. O que é uma demanda repetitiva? É aquela que se repete o tempo todo no judiciário. E o que se repete é aquilo que faz com que o judiciário acabe sendo exigido aos milhares ou centenas de processos. E o objetivo deste incidente é firmar tese para pacificar esse conflito e fazer com que todos já saibam qual é a opinião do tribunal sobre aquele assunto, e os juízes vão ter que seguir essa regra, ainda que o juiz não concorde com a tese firmada no incidente, ele vai ter que seguir essa regra. Legal? Muito bem, eu vou aqui chamar para os senhores o slide em que eu trato deste assunto, só para explicar, né? Então, ó, nós vamos falar aqui do incidente de resolução de demanda repetitiva. Incidente de resolução de demanda repetitiva. Por isso, gente, que o nome dele, tecnicamente, é IRDR, tá? Então, quando você ouvir alguém falar, o IRDR, saiba, né, que quer dizer isso. Incidente de resolução de demanda repetitiva. Incidente de resolução... Opa, isso ficou ruim, hein? Incidente de resolução de demanda repetitiva. IRDR. Legal? O que é, eu acabei de falar para vocês, e a finalidade eu acabei de falar para vocês. Então, vamos repetir. O que é? O incidente de resolução de demanda repetitiva nada mais é do que uma ferramenta nova, portanto, não existia no código antigo, criada pelo CPC para que os tribunais possam exercer um controle melhor em conflitos massificados, conflitos que demandam repetição de debate. Quando que pode ocorrer, então, a instalação do incidente? Toda vez que eu tiver efetivas demandas repetitivas sendo propostas no judiciário. É importante que haja, então, efetivas demandas repetitivas. Bacana? E quando que o tribunal pode instalar um incidente? Aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Primeiro, o que é uma ferramenta de pacificação de conflito em massa. Esta é a ferramenta, o IRDR, e a finalidade dele é exatamente
facilitar o julgamento dessas ações massificadas quando você consolida uma tese, vamos supor aqui que tem uma determinada tese mais ou menos no seguinte sentido. Vamos lá. Este celular não deve pagar uma taxa de aquisição de R$10. Vamos supor que todo mundo que vende esse celular venda e cobre uma taxa de aquisição de R$10. Aí tem um monte de gente discutindo, é devida a taxa, não é devida a taxa, um monte de ação na justiça, etc. e tal. E aí vem, então, o tribunal e decide o seguinte, olha, este celular ou é devida a taxa ou não é. Vamos supor que o tribunal diga que a taxa é devida. Acabou o debate. Não adianta você ir mais lá naquela justiça, e aí depois vem as estratégias da advocacia, que eu vou falar com vocês, mas não adianta mais, sei lá, naquela justiça dizer, eu não quero pagar a taxa. Veja, o juiz já sabe que naquele caso o seu pedido é improcedente e ele é obrigado a julgar improcedente, ainda que o juiz entenda que você tem direito à taxa. Porque se ele decidir de maneira diferente, a outra parte pode reclamar no tribunal. Legal? Então, aqui, com isso, fica claro esse ponto para vocês. Vantagens e críticas desta ferramenta. Bom, a vantagem, ela já está aqui demonstrada para vocês quando eu tenho uma eliminação de demandas crescentes no Poder Judiciário por conta de uma formação de tese que irá espraiar sobre todos os casos que versam sobre o mesmo assunto. Esta é a grande vantagem. Crítica. Eu não poderia, como acadêmico, como professor, deixar de tecer crítica a esta ferramenta. Primeiro, porque ela foi feita pelo homem e o homem é falho. Estamos muito distantes da perfeição. Legal? Mas a crítica que eu faço a esta ferramenta é de que ela não é, a meu ver, segura para o perfil que o Brasil ainda vive. O que eu quero dizer? Nós não temos ainda no Brasil um poder judiciário maduro o suficiente para lidar com uma ferramenta poderosa como esta. O que pode acontecer, e aqui é apenas uma opinião acadêmica, eu não estou acusando ninguém de nada e não estou querendo desmoralizar a instituição do Poder Judiciário. Estou longe disso. É apenas uma constatação acadêmica de um risco que pode acontecer. Veja, no Brasil, nós temos grandes corporações, grandes empresas que atuam no território nacional e que, por vezes, são impactadas financeiramente por debates instalados no Poder Judiciário. Por que não dizer debates até repetitivos? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar o setor, qualquer setor poderia ser objeto desse debate, mas vamos imaginar aqui o setor de telefonia móvel. Um exemplo qualquer. Então, as operadoras de telefone móvel começam a sofrer ações de toda a ordem para discutir uma particularidade do serviço. Um exemplo qualquer. E alguns juízes começam a dar razão para consumidores, e consumidores começam a ganhar essas causas, etc. e tal, e o judiciário vai ganhando volume desses debates. Isso pode gerar um prejuízo financeiro para as corporações, as grandes companhias que atuam no setor de telefonia móvel. Qual é meu medo? Nós não termos um judiciário maduro o suficiente para lidar com uma poderosa ferramenta como essa. Porque essas empresas, obviamente, elas podem realizar um lobby pesado no tribunal. Por quê? É muito mais fácil o quê? Eu convencer um grupo de desembargadores, por exemplo, de um determinado tribunal, a decidirem favoravelmente a mim e essa decisão impactar e obrigar milhares de juízes a respeitá-la, ou é mais fácil eu tentar persuadir
milhares de juízes que estão decidindo contrariamente aos meus interesses. Veja, é muito mais fácil eu ir na cúpula. E então, a cúpula do Poder Judiciário, ela passa a ser muito desejada pelas grandes companhias, no sentido de exercício de um lobby, de uma pressão, e essa pressão pode ser de toda a ordem, pode ser uma pressão política, pode ser uma pressão jurídica, e por que não dizer uma pressão financeira. E aí, então, há aqui um risco, se não houver um tribunal maduro, se não houver julgadores maduros, experientes e comprometidos com a toga, há um risco de termos o desvio de conduta desta potente ferramenta. Por quê? Porque aí você afeta um caso, e aí eu vou te explicar daqui a pouco como é que acontece o processamento do IRDR, e aí você vai lá, afeta um determinado recurso com esta ferramenta, consolida uma tese jurídica que beneficia o setor, né, ou as grandes companhias, e gera aqui um estrago imensurável à sociedade brasileira, que será vítima desta tese, e nem adianta juízes justiceiros quererem fugir das garras deste entendimento, porque, como eu disse, ele vincula, e se o juiz não respeitar, ele está pondo até a própria carreira em risco, porque haverá reclamação, que é uma ferramenta jurídica que busca cassar a decisão do juiz que não respeita a tese firmada, mas pode haver consequência também no âmbito da Corregedoria, do Conselho Nacional de Justiça, e juiz nenhum vai querer colocar sua carreira em jogo por conta disso. Então, eles vão falar, isso não é um problema meu, eu nem concordo com essa tese, mas, enfim, estou respeitando a ordem que vem lá de cima. Então, essa é uma crítica que eu faço. Na Suíça, talvez, essa ferramenta seja excelente. Um país maduro, um país em que quase não há corrupção, enfim. Agora, no Brasil, embora confie no Poder Judiciário brasileiro, eu tenho muita insegurança, muito medo de que nós não tenhamos ainda um Poder Judiciário maduro o suficiente para suportar a pressão que pode vir, eu não estou dizendo que ela existe, que pode vir do setor corporativo, como acontece em outras nações também. Então, essa é uma crítica, e aqui eu quero lembrar que é uma crítica apenas acadêmica. Eu confio no Poder Judiciário brasileiro e espero que esta minha crítica não passe de um mero achismo acadêmico de um risco, que ela nunca se concretize na prática. Legal? Muito bem. Então, aqui nós temos esse debate. Agora eu vou falar com vocês como é que se dá o procedimento do IRDR. Como é que se dá o procedimento do IRDR? Legal? E aqui, obviamente, nós temos... Nossa, eu coloquei aqui um slide repetido ou não? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, não. Desculpem, gente. Aqui é o outro instituto. Tá certo. Não errei, não. Tá tudo certinho mesmo. Agora eu vou conversar com vocês como é que se dá o procedimento do IRDR. Legal? Para isso, eu vou aqui utilizar uma lousa virtual para vocês poderem entender. Eu poderia aqui fazer referência a qualquer tribunal. Eu vou utilizar o Tribunal de São Paulo, do Estado de São Paulo, como referência, mas poderia ser o Tribunal da Bahia, poderia ser o Tribunal de Minas, enfim, o Tribunal do Rio Grande do Sul, qualquer tribunal.
E vou utilizar também como exemplo a Justiça Estadual, poderia ser qualquer, a regra é a mesma para a Justiça Federal, e aí o que muda é que não é Tribunal de Justiça, e sim Tribunal Regional Federal. Legal? Mas nós temos aqui, primeiro, os dois grandes tribunais superiores que nós trabalhamos, que é o STJ, não é isso? STJ, e temos o STF, Supremo e o Superior. Aí aqui eu vou colocar o TJ, Tribunal de Justiça. Aqui eu vou colocar o Tribunal de Justiça. E aí, dentro do desenho, você já consegue projetar isso em nível Brasil, né? Porque assim, ó, no Tribunal de Justiça, vamos pôr aqui Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos supor que esse problema seja do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos o que vinculado a ele? O Estado de São Paulo, não é isso? Então, Estado de São Paulo. Muito bem. Vamos pegar um outro tribunal, Rio de Janeiro, pode ser? Vamos colocar aqui, ó. Vamos aqui colocar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. Muito bem. Quem está subordinado ao TJRJ? O Estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Estado do Rio de Janeiro. Legal? Quem está vinculado ao STJ? Todos eles. Vocês concordam ou não? Esse está vinculado ao STJ. E vamos colocar aqui assim, ó, etc. Por quê? Porque nós temos todos os tribunais vinculados ao STJ. E STF, idem, né? STF, idem. Todo mundo vinculado, inclusive os tribunais regionais federais, estão vinculados aos dois, né? Agora, aqui no estado de São Paulo, o que nós temos? Nós temos uma ramificação de milhares de fóruns e juízes que trabalham aqui e que estão embaixo desse guarda-chuvinha aqui do estado de São Paulo. Legal? Então, aqui nós temos milhares de juízes de primeira instância que estão embaixo desse guarda-chuva do estado de São Paulo. Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, nós temos aqui milhares de juízes que estão vinculados ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muito bem. Vamos pegar um pontinho desse aqui, vamos supor que aqui nasça uma ação. Veja que eu estou na primeira instância, né? Aí essa ação começa a se multiplicar neste fórum. De repente, ela começa a propagar por toda, não a ação, né, mas a tese, por todas as comarcas do estado de São Paulo. E aí começa a tornar o assunto massificado e ele começa a sobrecarregar o estado de São Paulo. O que acontece? O juiz, qualquer juiz aqui, qualquer um deles, pode fazer um requerimento ao presidente do tribunal
para que ele afete o tema como repetitivo. E aí esse juiz deve instruir esse requerimento com provas de que o tema é repetitivo. Então ele pode falar, olha, aqui na minha vara, para você ter ideia, nós já temos 50 casos, na vara do meu amigo do lado já temos mais 60. Eu conversei com o juiz da comarca vizinha, ele falou que tem tantos, e pegar todos esses casos por amostragem, só para mostrar para o tribunal que isso é repetitivo. Se o tribunal entender que é repetitiva a matéria, o que o tribunal vai fazer? O presidente do tribunal vai designar um relator, e aí é de acordo com o regimento interno de cada tribunal que se processa o IRDR, e haverá uma análise do tribunal se de fato há uma efetiva multiplicidade de processos no Estado sobre a matéria, ou se há um risco de se ter prejuízo à segurança jurídica das decisões, porque há um potencial risco de conflito de decisões, ou um risco de não aplicação isonômica da ordem jurídica, enfim, aí o tribunal vem e diz assim, olha, afeto a matéria. Quando o tribunal admite o IRDR, o que vai acontecer? Isso quando for instalado a requerimento de um juiz de direito daqui que disse que a matéria é repetitiva, um ou alguns, né? Porque pode ser que esse juiz tomou essa providência, o outro lá também, o tribunal começa a reunir e fala, nossa, inclusive é mais de um está longe do outro, esse nem sabe do outro, e segue. O que vai acontecer? Uma vez admitido o IRDR, todos os casos vinculados a este tribunal e que estão aqui, inclusive casos que estejam no tribunal já em fase de julgamento e que ainda não foram julgados, os julgados já foi. Os que não foram julgados, todos vão ficar suspensos. Legal? Então, os casos ficam suspensos até o tribunal deliberar sobre o assunto. Então, os casos ficam suspensos até o tribunal deliberar sobre o assunto. A lei, o CPC diz que a suspensão dos casos é no máximo por 1 ano. Então, se o tribunal não julgar esse incidente de RDR em até 1 ano, os processos voltam a tramitar, e aí os juízes decidem de acordo com o seu livre convencimento, mas a lei diz também que o tribunal pode ampliar o prazo de 1 ano fundamentando. Então, assim, o que vai acontecer na prática? O tribunal vai suspender todos os processos, o IRDR tem prioridade de julgamento no tribunal. O que passa na frente dele? Só habeas corpus e análise de processo que tem réu preso. O resto, ele é prioridade sobre tudo, legal? Então, ele só não é prioridade sobre habeas corpus e processo que tenha réu preso. E aí ele deve ser julgado no prazo de até 1 ano. Se não for julgado, o relator pode, de maneira fundamentada, ampliar esse prazo, legal? Muito bem. A decisão do IRDR, ela vai formar uma tese. Legal? Ela vai formar uma tese sobre o assunto de multiplicidade. Esta tese, ela será aplicada em todos os casos. E os juízes serão obrigados a julgar de acordo com essa tese. E o próprio tribunal é obrigado a julgar de acordo com essa tese. Legal? Ah, mas e se alguém desrespeitar a tese? Cabe uma reclamação para o presidente do tribunal, e aí ele vai mandar processar a reclamação, e a consequência pode ser a cassação da decisão que desrespeita a tese firmada. Bacana? Agora, eu falei com vocês de um IRDR que nasceu por iniciativa de um juiz, não foi isso que eu disse?
Agora, o IRDR, ele pode também nascer não só por iniciativa de um juiz, ele pode nascer por iniciativa de um próprio desembargador do tribunal. Então, vamos supor que o desembargador pegue um caso e ele fale, nossa, eu estou recebendo um monte de apelação sobre esse assunto. Aí ele conversa com o amigo dele, eu também, o outro, eu também. Veja, pode um relator daqui do processo dizer o seguinte, olha, eu vou pegar o meu caso e vou recomendar ao presidente do tribunal que afete esse caso para julgamento em RDR. Se for admitido pelo órgão colegiado do tribunal, vira um julgamento de RDR. E aí é óbvio que eles não vão julgar todos, eles julgam um caso e os demais todos vão seguir a mesma tese, legal? Então, veja, nós temos um IRDR instalado por iniciativa de desembargador. Também é possível que o Ministério Público peça a instalação de um IRDR, e aí nós teríamos o Ministério Público instruindo e comprovando também que é uma questão repetitiva, etc. O tribunal vai avaliar se admite ou não, admitindo mesmo procedimento. Defensoria Pública também pode requerer a instalação, tem legitimidade, vai na mesma, admitindo mesmo processamento. E as partes, né, envolvidas nas ações também podem pedir. Então, vamos supor que tenha um caso no tribunal de uma parte e ela diga para o relator, olha, eu entendo que o meu caso tem que se transformar num julgamento pelo rito do IRDR. E aí ela vai lá, instrui o processo com teses de que isso aí está um efeito pipoca em todo o Estado, que tem muita ação nesse sentido. E o relator, ele vai, então, submeter o requerimento da parte ao órgão colegiado, e aí, se o órgão concordar, afeta igualzinho aqui, e esse nasce por iniciativa da parte. Legal? O IRDR, é importante que vocês saibam, e aí o nosso primeiro bloco, ele extrapola, né, o limite de tempo lá de 20 a 25 minutos, não tem problema, porque como o IAC, que é o próximo tema que eu vou falar com vocês, que é o incidente de assunção de competência, como ele demanda menos tempo, um compensa o outro, legal? Porque no IAC eu acho que eu não devo falar mais que 15 minutos, então vai acabar compensando aqui o extrapolamento do tempo que nós estamos tendo nesse primeiro bloco. O que me preocupa é só essa aula ficar muito pesada e depois não conseguir fazer o upload, mas eu acho que será possível sim. Muito bem. Então, nós temos aqui um IRDR. Professor, agora eu te pergunto, essa tese firmada no IRDR de São Paulo, ela vincula o Rio de Janeiro? Não, porque é uma outra jurisdição. Pode ser que lá eles entendam diferente. Legal? Agora, o IRDR, ele pode nascer aonde? Ele pode também nascer no STJ ou no STF. Da mesma maneira, por iniciativa de um desembargador que veio aqui e pediu, por iniciativa de um ministro que detectou que o tema é repetitivo aqui ou aqui, legal? Enfim, ele pode, por iniciativa da parte, da Defensoria Pública, do Ministério Público, não muda nada a legitimidade de quem pode pedir. A diferença é que aqui nós estamos falando de debate em âmbito nacional, aqui é estadual, legal? Então, a tese firmada num IRDR, por exemplo, no STJ, ela será aplicada no Brasil inteiro. E aí ela vincula o quê? Todos os tribunais de justiça e também os regionais federais. Por quê? Porque aqui é nível Brasil. E aqui também, legal? O processamento é igual. Vamos supor que o STJ diga lá, eu vou afetar essa tese para julgar de forma de conflito, de resolução de demanda repetitiva. O que vai acontecer? Todos os casos serão, no Brasil inteiro, suspensos por até 1 ano. Esse julgamento terá prioridade no STJ, com exceção de habeas corpus e análise de casos que tenham réu preso, desculpem. Enfim, e o STJ superou esse prazo, os juízes podem começar a julgar os casos, salvo se o STJ em decisão
motivada, ampliar o julgamento, a suspensão, desculpem, por um prazo superior a 1 ano. Veja que a regrinha é igual para tudo, legal? A regrinha é igual para tudo. Uma coisa importante, toda vez que tiver um IRDR, o Ministério Público, ele entra como custos legis, legal? Então, ele vai entrar no processo, terá 15 dias para apresentar a manifestação e vai ter aqui amplo direito de debater. A intervenção do Ministério Público no IRDR é obrigatória. Quando ele não entra como custos legis? Em qual hipótese? Quando ele é a própria parte que está pedindo o IRDR. Lembra que eu falei que o Ministério Público pode pedir? Então, aí, como ele é parte, ele não entra como custos legis. Agora, vamos supor que foi um particular que pediu o IRDR, ou a Defensoria Pública, ou um juiz de direito numa ação privada. Admitiu o IRDR, oficia o MP. MP nasceu um IRDR, vem para cá participar como custos legis. Agora, se nascer por iniciativa do MP, aí ele não participa como custos legis porque ele é parte, legal? E isso também se aplica no âmbito do STJ e do STF. Professor, eu entendi tudo do IRDR. Agora eu tenho uma dúvida. Quem pode ir no tribunal pedir para modificar uma tese de IRDR? Aqui é uma crítica que eu faço. Porque o tribunal não vai construir uma tese, seja o Tribunal do Estado, ou o Supremo, ou o STJ. Veja, alguém pode ir lá e falar, gente, muda essa tese. Direito não é ciência exata, né? Só pode pedir para mudar a tese, gente, ou seja, pleito de alteração de tese de RDR, isso é uma crítica que eu faço, só o Ministério Público tem legitimidade para isso, e a Defensoria Pública. Ah, então o juiz não pode pedir para mudar a tese? Não, porque não está previsto no Código de Processo. A parte que se sentir indignada com essa tese, ela não pode querer provar que ela está errada e mudar a tese? Não, porque ela não tem legitimidade, né? Então, quem tem? Defensoria Pública e Ministério Público que tem legitimidade para pedir alteração de tese de IRDR. Legal? Olha só, isso para mim é um absurdo, porque cerceia o direito da sociedade em amplamente ter acesso ao debate que consolida a tese em IRDR. Então, é uma crítica que eu faço. Para finalizar esse estudo do IRDR, que não é difícil, vocês perceberam, né? É mais uma ferramenta do judiciário, propriamente dita, para julgar conflitos repetitivos em massa. Apenas para finalizar, eu vou dizer a vocês o seguinte: se o IRDR ele nascer no tribunal, professor, pode nascer na primeira instância? Nunca, tá, gente? Não tem repetitivo em vara, nada disso. Então, ele nasce somente a partir de tribunal. Tinha até no código a previsão de repetitivo em vara, em fórum, tá? Mas isso não vingou. A comissão de juristas e o próprio Congresso Nacional alterou esse dispositivo. Isso não vingou. Então, o que prevaleceu foi que o IRDR nasce a partir do tribunal. Uma vez que o IRDR seja instalado no tribunal ou seja instalado num Tribunal Regional Federal, por exemplo, a parte envolvida no IRDR ou a parte de qualquer ação que está suspensa por conta do IRDR pode, por petição direcionada ao presidente do STJ ou do STF, legal? Vamos supor que a tese potencialmente, a tese que será formada no IRDR seja potencialmente constitucional. Quem é o último a dar a palavra em matéria de Constituição? STF. Vamos supor que a tese seja potencialmente infraconstitucional. Quem é o tribunal que tem potência para analisar essa tese potencialmente infraconstitucional? O STJ.
Então, neste caso, a parte poderia aqui, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, legal, poderia pedir para o STJ ou para o STF, em petição dirigida ao presidente da corte e municiada de documentos que provem que se instalou esse RDR, que ele suspenda em âmbito nacional todos os casos que envolvam essa tese. Mas, professor, o caso nem está lá, professor, o caso nem foi julgado lá. Concordo, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Veja que ele não vai julgar a tese, ele só vai suspender, dizendo, olha, eu, STF, suspendo essa tese no Brasil inteiro, eu, STJ, suspendo essa tese no Brasil inteiro. Legal? O IRDR vai ser julgado, não vai? Ele não está aqui no tribunal. Da decisão do tribunal, não cabe recurso extraordinário para o STF ou recurso especial para o STJ? Ah, então cabe recurso extraordinário ou recurso especial da decisão que julga o IRDR? Cabe. Legal? Uma vez que seja apresentado, vamos, por exemplo, utilizar o STF, o recurso extraordinário no STF, como o STF já conhece o assunto por conta da petição avulsa que chegou lá e ele deu a suspensão no Brasil inteiro, agora esse RDR vai se transformar, na verdade, se o STF admitir o recurso extraordinário, ele vai se transformar no IRDR do STF. Legal? E aí o STF vai decidir o recurso extraordinário para dizer, olha, eu concordo com a tese do Tribunal de São Paulo. E aí essa tese, ela passa a não mais pertencer ao Tribunal de São Paulo, mas ao STF, e ela vai ser aplicada no Brasil inteiro. Legal? Vamos supor que o STF diga, eu não concordo com a tese de São Paulo e vou firmar uma tese diferente. O que nós teremos? Olha que interessante. Nós teremos a modificação da tese pelo Supremo e agora todos os casos sendo adequados no Brasil inteiro, inclusive os daqui, do Tribunal de Origem, a nova formação de tese do STF. Legal? Agora, para finalizar. Professor, e se não houver a interposição do recurso extraordinário ou do recurso especial e esse RDR tiver o debate encerrado no tribunal, porque ninguém interpôs recurso para o STF nem para o STJ, perde o efeito essa petiçãozinha de suspensão nacional, morre o assunto, os casos no Brasil inteiro voltam a tramitar e o IRDR fica restrito ao tribunal que ele nasceu, no caso, o Tribunal de São Paulo. Então, fica vinculada só a Justiça de São Paulo a esse debate. Legal? E com isso, doutores, vocês entendem aqui como é que funciona essa dinâmica do IRDR. Legal? Agora, só para trabalhar pontos estratégicos. Nossa, a aula quase 45 minutos. Essa foi longa, né? Eu não quis interromper, eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque senão eu ia perder tudo que eu escrevi, porque quando eu encerro, o aplicativo limpa a tela. E aí eu ia ter que escrever tudo de novo, então eu resolvi ir direto. Legal? Acredito que vocês estão comigo aqui nessa jornada. Bom, voltando aqui ao IRDR. Ele não é difícil de se entender. Legal? Agora, só para polir o assunto. Se você é um advogado que atua num caso que foi afetado pelo IRDR, a lei diz que no dia que for julgar o recurso, o advogado que está envolvido no processo de IRDR, ele tem até 30 minutos para fazer uma sustentação oral. Membro do Ministério Público também tem 30 minutos. Se é um IRDR, que é um processo que envolve a Defensoria Pública, a Defensoria Pública terá 30 minutos. Agora, vamos supor que eu seja advogado numa causa que foi suspensa por um IRDR, mas o IRDR não é o meu caso propriamente dito. O meu está sendo afetado por ele. A dúvida é, poxa, essa tese vai impactar no meu caso. Eu quero ir lá nesse IRDR para tentar defender o meu ponto de vista. Eu posso? Pode.
o código diz que todos os interessados pelo julgamento do IRDR disporão de um tempo de 30 minutos para fazer as suas respectivas sustentações orais. E aí, aqui nós temos um problema, não é 30 minutos para cada um, é 30 minutos dividido por todos os interessados. Vamos supor que apareçam no tribunal 30 advogados dizendo, o meu cliente, tem um caso do meu cliente, foi afetado por esse RDR, aí o outro, o meu também, o meu também, o meu também, o meu também. Nós vamos dividir os 30 minutos pelos 30 advogados e cada advogado terá 1 minuto para falar. Mas e o advogado do próprio caso de RDR? Ele vai ter 30 minutos. Professor, este prazo de 30 minutos, que deve ser dividido entre todo mundo que tem interesse em debater lá no IRDR, ele pode ser ajustado pelo presidente ou pelo relator do IRDR? Pode. Então ele pode dar 2, 3 minutos para cada um? Pode. Legal. Agora, se ele for inflexível, aplica a regra da lei. A lei fala 30 minutos para dividir entre todo mundo. Se tiver muita gente, vai ficar aquela propaganda eleitoral do Enéas, né? Meu nome é Enéas, acabou seu tempo. O próximo, olá, acabou seu tempo. Lamentavelmente. Eu imagino que não haverá uma insensatez dessa no tribunal. Eles vão permitir que os advogados falem cada um pouquinho, até porque há amplo interesse na formação dessa tese, já que ela vai vincular todo mundo. Legal? Muito bem. Com isso, doutores, nós encerramos aqui o debate sobre o estudo do IRDR. Muito bem. A nossa aula ela acabou por consumir aqui 2 blocos. Como eu havia dito, no próximo bloco eu vou conversar com vocês sobre o IAC, que é o Incidente de Assunção de Competência. Legal? O IAC ele é mais curtinho que o IRDR. Então eu acredito que eu deva consumir uns 15 minutos no próximo bloco. E aí a gente vai acabar equilibrando aqui um pelo outro. Bacana? Mas seguimos então para o nosso próximo bloco. Lembrando que eu vou transformar este bloco, que é um só, em 2, porque ele aqui, pelo meu tempo, está dando praticamente 50 minutos. Não haverá prejuízo, pelo contrário, houve ganho, né? Porque não interrompemos o raciocínio. Até por isso eu optei por ir nesta toada geral, tá bom? E aí, então, nós temos aqui a conclusão do estudo do IRDR, quando eu narro para vocês todo o procedimento, bacana? Só para vocês entenderem o que eu falava, por que eu estendi o bloco? Eu vou voltar lá naquele slide com as anotações, olha o que aconteceu com ele. Está aqui, tá vendo? Aqui estão todas as anotações. A partir do momento que eu encerrar a aula, ele vai apagar e eu vou perder tudo isso daqui. Todo esse rabisco eu vou perder. Imagina, no meio da aula eu paro tudo e tenho que fazer tudo de novo, né? Aliás, olha como deu volume a nossa aula, né? Quando você volta para a anotação, depois que você falou, você percebe como deu volume a aula, essa matéria do IRDR. Mas, enfim, doutores, então encerramos aqui esta primeira parte. Eu não vou nem falar primeiro bloco, porque esse tem força de 2, tá? Então nós teremos só mais 2 blocos. Não teremos 4, excepcionalmente, nessa aula, porque ela se estendeu para além da média de 20, 25 minutos. Aliás, eu quero até ver aqui agora, Deus me ajude, que eu consiga fazer um adequado upload dessa aula para não perdê-la. Tá bom? Obrigado pelo carinho e voltamos daqui a pouquinho para falar do IAC, que é uma outra ferramenta de julgamento, que é o incidente de assunção de competência. Até daqui a pouco, doutores. Obrigado pelo carinho. Muito bem, doutores. Retornamos então aqui para a nossa aula. Agora, estamos no terceiro bloco, né? Considerando que, na verdade, o segundo bloco, essa aula, excepcionalmente, por conta do primeiro bloco ter quase lá 50 minutos, nós vamos fazê-la em 3 blocos, né?
deveriam ser 4 de aproximadamente 25 minutos, então nós vamos fazê-la em 3 blocos, porque o primeiro bloco teve aí praticamente 50 minutos. Eu consegui, graças a Deus, eu fiquei muito preocupado, porque o vídeo fica muito pesado, né? Se eu ia conseguir fazer o upload, e consegui, graças a Deus, deu tudo certo, mas eu não vou arriscar mais de estender muito a gravação do bloco para não dar problema, porque eu quase não consigo. Demorou demais para eu conseguir fazer este upload. Mas, enfim, isso é um problema meu, né? E para vocês, o importante é que a aula esteja aí bonitinha e com qualidade. Estamos aqui, então, para a segunda parte da nossa aula. E ainda com relação ao... Como teve muito volume o primeiro bloco, muita informação, para limpar um pouco a gordura dessa carne, para ela ficar bonita, eu vou falar mais 2 questões aqui com vocês. Uma até ocorreu comigo não faz muito tempo, e aí eu digo que o advogado tem que ter estratégia, né? Exatamente para que ele consiga sempre buscar a melhor solução para o seu cliente. E eu vou compartilhar isso com vocês, que aconteceu comigo no meu escritório, e também quero conversar com vocês, além dessa questão que ocorreu comigo, eu quero conversar com vocês sobre um ponto interessante que poderia ser uma estratégia do advogado, mas que não vai dar muito certo. Com relação ainda ao nosso querido IRDR, né? Então, você já está, obviamente, dominando o Instituto. E aí, agora eu volto, olha que legal, eu volto lá para minha lousinha, né? Ó, cadê tudo que eu marquei, gente? Cadê as minhas anotações? Tá vendo? Ó? Quando você encerra o vídeo, ela limpa, né? Então, eu fui até, digamos que, inteligente, estou ficando bom com tecnologia. A quarentena está fazendo eu me familiarizar com isso. Então, imaginando que eu poderia perder a riqueza do meu quadro, eu avancei para não ter que escrever tudo de novo. Por isso que o nosso bloco ficou longo. Mas, enfim, por que eu estou falando isso para vocês? Primeiro ponto, né? Nós temos aqui um tribunal. Vamos trabalhar com o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, um exemplo, da Bahia, vai. Aqui é um tribunal. E aí aqui nós sabemos que tem todo o estado da Bahia, toda a justiça da Bahia vinculada a ele. E aqui vamos colocar um outro tribunal. Tribunal de Justiça, Minas Gerais. Os mineirinhos e as mineiras. Então, todo o estado de Minas Gerais está aqui embaixo, certo? Aí aqui nós temos os que, se fizerem IRDR, vale para o Brasil inteiro, né? Eu já expliquei para vocês. O STJ e o STF. Esses, se afetarem, vale para Brasil. Muito bem, vamos supor que eu tenha um caso meu que julgou na primeira instância, eu ganhei ou perdi, pouco importa, e aí ele está lá em Minas Gerais e tem uma apelação. Foi feita uma apelação e está lá em Minas Gerais. Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, o meu caso está lá em Minas, com uma apelação que ainda não foi julgada, mas está lá. Aí o relator da minha apelação fala, calma aí, na primeira instância tá cheio de caso igual esse que bateu aqui já com essa apelação. Aliás, eu sei que aqui no próprio tribunal tem dezenas de apelações sobre esse caso. Quer saber? Eu vou recomendar que essa apelação seja julgada por IRDR, no rito do IRDR. O colegiado aqui do órgão especial de Minas julga, porque aí a tese
do caso vai valer para todo o estado de Minas. Olha só, o meu caso virou símbolo de julgamento de massa. Legal? A pergunta que se faz é, professor, vamos supor que a apelação é minha. Eu apelei. E eu não acredito, eu ganhei uma parte na primeira instância, aí eu perdi uma parte, do que eu perdi eu apelei, o outro, meu colega, não apelou, então é só o meu recurso que está lá. Eu corro um risco de, sei lá, prejudicar todo mundo, porque já imaginou se o tribunal firma uma tese contrária? Eu tenho uma estratégia, professor. Eu vou desistir do recurso de apelação. Olha só. Porque se eu desistir, o tribunal não tem como julgar a tese, já que ele elegeu o meu recurso. Pergunto, isso é verdade ou não? Gente, não. Quando o tribunal afeta a tese pelo IRDR, a tese não é mais sua. Ela passa a ser uma tese de debate. Então, se a pessoa desistir do recurso que ensejou no IRDR, o IRDR continua existindo, certo? E aí, quem vai fazer as partes da pessoa que funcionava no processo, mas que desistiu? O Ministério Público assume. Olha só, o Ministério Público assume a condição de legitimado para brigar por uma tese que era aquela que a pessoa queria brigar, mas ela desistiu. Então, não adianta querer correr desistindo. Se o seu caso foi pego, tente convencer que vale o que você quer para que a sua tese saia vitoriosa. Não dá para tentar fugir da relevância do debate querendo desistir do recurso. E isso vale para o STJ no especial, se você desistir do recurso especial afetado, e vale para o STF do extraordinário, se você desistir do extraordinário afetado. Legal? Então, esse é um ponto que eu queria falar. Nossa, mais 8 minutos para falar de RDR. Mas tá bom, pós-graduação é isso mesmo, né? O que vale é qualidade. Muito bem. Então, aqui nós entendemos essa questão do IRDR. Bacana? Agora, uma questão da advocacia, que eu falei até que ocorreu no meu escritório. Olha só que interessante, doutores. Deixa eu beber uma aguinha aqui, só para dar uma lubrificada nas cordas vocais. Olha o que aconteceu no meu escritório. Eu não vou falar do cliente para não expor o cliente e nem do tema para não expor o assunto, porque virou um ERDR, né? Para não criar aqui nenhum tipo de quebra de sigilo, enfim, sigilo que eu digo com a privacidade do meu cliente. Mas eu fui procurado por um cliente que me contratou, falou, doutor, o que você acha que dá para fazer sobre esse assunto? Eu falei, olha, eu entendo que aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer isso. Se a tese for vitoriosa, porque eu não posso vender vitória para cliente, eu posso vender trabalho. A minha atividade é meia, eu não tenho compromisso com o êxito, eu tenho compromisso com o trabalho. Todo advogado, aliás. Se a tese for vitoriosa, você vai se beneficiar assim, assim, assado. Ótimo, o cliente gostou, comprou a minha tese, falou, legal a tese, eu acredito, né? Doutor Fábio, eu atuo em São Paulo, tá? Tenho alguns casos fora, mas mínimos. Meu volume de advocacia está em São Paulo e nem é volume, porque eu não advogo com volume, eu advogo de uma maneira mais artesanal. Mas, muito bem, o cliente me contratou e aí vem o trabalho que todo advogado tem que fazer, das pesquisas. Quando eu começo a pesquisar jurisprudência aqui do Tribunal de São Paulo, para ver como é que estão decidindo o assunto, se a minha tese ali comentada com o cliente durante a reunião que ensejou na minha contratação vingou ou não, o que eu descubro? Doutores, eu descubro que tem um IRDR em São Paulo sobre o tema. Aí eu falei, meu Deus, tem um IRDR. E aí eu fui no IRDR. Falei, será que ele já foi julgado? Por quê? Se ele ainda não foi julgado,
eu vou ingressar com a ação do meu cliente, o que vai acontecer? Ela vai ficar suspensa, talvez o juiz mande citar o réu, só para completar ali o contraditório, né? O réu se defende e o juiz suspenda, dizendo, olha, tem RDR, vamos esperar o tribunal decidir. O que ele decidir lá, eu vou aplicar aqui. Esse era um caminho. Mas, o que aconteceu? O IRDR já tinha sido julgado, doutores. E quando eu vou num acórdão do IRDR, o que eu descubro? Que eles não prestigiaram a tese que eu entendo como adequada ao caso. Ou seja, olha só, se eu ingressasse com a ação em São Paulo, eu tinha 100% de chance de perder. Aí eu falei, porque o IRDR era do Tribunal de São Paulo. Aí eu falei, meu Deus, olha como o advogado tem que ter estratégia. Falei, calma aí. Não é possível que eu estava tão convencido de que eu tinha algum direito a entregar ao meu cliente aqui. E o Tribunal de São Paulo, tudo bem, eu respeito a opinião dos embargadores, mas decidiram contrário à tese que eu acredito. Aí eu comecei a pesquisar em outros tribunais. E eu vi que o Tribunal do Rio Grande do Sul decidia, tinha casos que ele decidia contrário, mas majoritariamente ele decidia de acordo com a tese do meu cliente. De acordo com a tese do meu cliente. Aí eu falei, poxa, tem uma salvação. Mas ainda eu tinha um enorme problema na minha mão. Eu disse, tem uma salvação. Talvez eu consiga no Rio Grande do Sul, porque o IRDR de São Paulo vincula o Estado de São Paulo. Aí eu olhei Brasília, fui no STJ, não tinha nada, fui no STF, não tinha nada, falei, bom, a tese está vinculando aqui São Paulo. Aí no TJ do Rio Grande do Sul eu encontro uma decisão diferente de São Paulo. Falei, pô, lá dá para tentar. O problema é como transportar esta causa para o Rio Grande do Sul por conta de competência, né, gente? Aí liguei para o meu cliente, marquei uma reunião. Ele foi isso muito antes de Covid, tá? Quero deixar isso claro. Isso aconteceu uns 3 anos atrás, tá, gente? Aí o cliente foi no meu escritório, marcamos uma reunião, etc e tal. E o cliente, expliquei para ele todo o cenário, ele ficou preocupado, aí eu mostrei a solução, aí ele viu o valor do meu trabalho e falou, nossa, olha como vale a pena investir num advogado que pensa, num advogado que gosta de raciocinar, diferente de alguém que quer só ficar reproduzindo o repeteco. E aí eu falei para o cliente, olha, a sua empresa é grande, o que salva você tem filial em alguma cidade, algum lugar do Rio Grande do Sul? Para minha surpresa, o cliente falou, tem. Eu trabalho lá, eu tenho uma filial lá, ele me deu a cidade, era lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, poxa vida, eu vou arriscar, porque em São Paulo já está tudo perdido mesmo. Eu vou arriscar. Eu vou usar a tese de relação de consumo, dizendo que há uma relação de consumo. Não é porque o meu cliente é uma pessoa jurídica que ele não pode ser um consumidor, porque consumidor é qualquer pessoa, né, que adquira algo como destinatário final. O meu cliente adquiriu aquele produto como destinatário final, ainda que seja um empresário. E eu propus a ação lá naquela cidade do Rio Grande do Sul. Tive que conhecer o sistema, que é diferente do sistema de São Paulo. Olha só, aqui é Esage, é um outro sistema. Veja, para mim diria que foi um divisor de águas, assim, de desafio, mas dentro de uma estratégia fixa. Criei uma preliminar de competência do juiz daquela comarca, levei a ele o contrato social da empresa que tinha lá, que a empresa estava instalada ali. Eu disse para ele que, e aí eu tive que construir essa tese com o meu cliente, que o produto adquirido foi alocado naquela filial também, ou seja,
ele serviu para atender aquela filial, e com base no artigo 101 do CDC, que diz que o consumidor tem a opção de propor ação no seu domicílio, eu defendi que a ação deveria ser proposta lá, contra um réu de São Paulo. O juiz deve ter falado, nossa, mas que coisa mais louca, né? O cara vem para cá, propor ação, e o réu é de São Paulo. Deve ter entendido muito bem a minha tese. É até bom que ele entenda mesmo. Enfim, gente, deu certo. O juiz mandou citar aqui em São Paulo o réu e recebeu a ação lá por competência de relação de consumo do domicílio do consumidor. E a ação foi julgada veloz, inclusive me surpreendeu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul muito rápido, teve contestação, etc e tal, inclusive na contestação, a parte contrária levou o IRDE de São Paulo, falou, olha, lá em São Paulo já está consolidado, tal. Eu falei, olha, aqui não é São Paulo, aqui é Sul, aqui é vetor de construção de jurisprudência em âmbito nacional, Rio Grande do Sul, direito alternativo, interpretação moderna, padrão europeu, enfim, é argumento de advogado, né? E nós não obtivemos 100% de êxito, mas obtivemos uma expressiva procedência na primeira instância, fizemos o recurso no tribunal, para buscar os 100% no tribunal e tínhamos uma esperança de que conseguiríamos, por quê? Porque lá no Sul tinha decisões favoráveis. Mas o que aconteceu? Um extraordinário acordo. Vejam, o réu se antecipou até para não abrir mais um precedente, talvez no Rio Grande do Sul, e propôs ao meu cliente um acordo que para ele ficou extraordinário. Aí meu cliente falou, olha, doutor, eu vou fazer o acordo. Você está feliz? Ele falou, mais do que se eu ganhasse a causa. Eu falei, ótimo. Então, o meu papel é esse, né? Defender os interesses do meu cliente. E aí nós fizemos um acordo. Mas olha só, gente, que coisa interessante isso, né? É coisa que eu falo que advogar efetivamente, não só ser portador de OAB, e lecionar é um presente de Deus, porque você consegue compartilhar esse tipo de coisa. Olha onde foi minha estratégia. E o cliente falou, doutor, você é um advogado de alto nível, tal. Veja, ele entrou no meu escritório por uma questão pontual, né, da empresa dele e acabei, hoje eu advogo para a empresa dele. Ele não assina nada sem conversar comigo. Ele não bate um martelo na cabeça de um prego sem me perguntar o que eu acho sobre o assunto. É um cliente que eu tenho um profundo respeito, um profundo carinho por ele. Veja que tudo nasceu de uma questão atrelada a esse aspecto da estratégia, né? E para mim foi muito desafiador, porque eu nunca tinha tido nenhuma ação no Rio Grande do Sul. Eu não conhecia o sistema, eu tive que aprender, peticionar lá, cadastrar, entender como é que funcionava. Eu fui atrás de informação. Para mim foi desafiador, mas deu tudo certo, graças a Deus. E eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Eu já tive situação de RDR, né? Olha só que legal. Agora, imagina se eu sou um advogado desatento, não fico muito ligado nisso, distribuo ação em São Paulo, inclusive, com convicção de que eu ia ganhar, porque eu acreditava muito na minha tese. Nossa, vai dar certo. Aí, de repente, vem uma decisão do juiz lá. Ele poderia julgar até liminarmente improcedente o meu pedido. Depois vocês vão aprender isso comigo, na aula de sentença. Por quê? Porque eu estava contrariando tese firmada em incidente de resolução de demanda repetitiva. Ele não ia mandar nem citar o réu. Ele ia julgar improcedente o meu pedido no mérito, sem mandar citar o réu. Olha a paulada que eu ia tomar. Por isso que o advogado tem que ter visão além do alcance. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, olha, tinha um desenho na minha infância, eu que sou jovem ainda, tenho 38 anos, mas tinha um desenho na minha infância, lá na década de 80, que eu sou muito fã até hoje, confesso a vocês, que é o Thundercats, né? E eu amo o Lion, que fez parte da minha infância. E eu me recordo da Espada Justiceira, em que o Lion estendia a Espada Justiceira. Tente ver no YouTube, você que é mais novinho, esse desenho. Os colegas que têm a minha idade já devem estar rindo de orelha a orelha, porque também devem gostar desse desenho.
e aí o Lion falava assim, Thunder, Thunder, Thundercats, oh! E aí a espada dele projetava o olho de Tandera, né, que é o superpoder dele, para além das montanhas, ou seja, o Lion enxergava muito além daquilo que era o local dele. Eu costumo dizer que advogado tem que ser Thundercats. Ele tem que ter visão além, projetar para além do alcance, né? Então veja que o Lion está sendo homenageado aqui na minha aula. Eu tinha até um bonequinho que eu lembro que eu ganhei quando eu tinha lá 6 anos de idade, 5 anos de idade, um bonequinho do Lion que vinha com a garrinha, né? Que ele utilizava no desenho, uma luva que tinha garra de tigre, ele utilizava isso no desenho, e eu tinha esse bonequinho que tinha garrinha também. Mas enfim, só uma curiosidade, tenha sempre advogado, advogada, visão além do alcance, olho de Tandera, Lion, ou... Muito bem. E aí agora sim eu encerro o debate do IRDR. Gente, consumiu esse bloco também. Consumiu esse bloco também. E agora eu posso falar com vocês do... aliás, deixa eu voltar lá onde eu explicava. Vejam, ó, aquela minha estratégia, né? Então, no meu caso não era Minas, mas veja, eu tinha aqui uma tese firmada no TJ de São Paulo. Eu falei, contrária ao que eu queria, eu falei, já era, né? Se eu vier aqui, perdi. O que eu fiz? Eu tô aqui, né? Ó. O meu caso tinha que vir para cá, né? Eu estrategicamente falei, opa, não, aqui eu vou perder. Fui para outro estado, lá não tinha nada disso ainda. Corri daqui, fugi, tirei isso da minha vida, não era Bahia, era Rio Grande do Sul, mas vim para cá. E aqui, olha só, nós... O que é isso aqui? Levamos o troféu, né? Nós levamos o troféu por quê? Porque a parte contrária viu que tinha um risco enorme de perder tudo, já tinha perdido uma parte na primeira instância, e aí nós levamos um troféu porque tudo se transformou num extraordinário acordo para o meu cliente. Bacana? Então fica essa dica para vocês. Muito bem, doutores. Eu vou encerrar esse bloco. Também foi consumido pelo IAC, mas a aula de hoje era para falar deles, pelo IRDR, desculpem, a aula de hoje era para falar deles mesmo, então não tem problema nenhum. Agora nós vamos para o último bloco da nossa aula, terceiro e último bloco, considerando que o primeiro teve quase 50 minutos, repito. E aí nele eu vou conversar com vocês sobre o IAC, Incidente de Assunção de Competência, legal? Lembrando que esse último bloco do IAC, ele tende, espero eu, a ser mais curto, porque o IAC não tem muita coisa para falar, é mais para você entender o que é um IAC, né? Imagina um aluno de pós-graduação, de processo civil, alguém fala, o IAC, você fala IAC, o professor explicou, IAC, Incidente de Assunção de Competência, mas o que é? Não lembro, mas eu sei o que é, eu sou pós-graduado, especialista em processo civil, mas não sei. Então, o objetivo do próximo bloco é só te explicar o que é isso, para você não ficar perdido, não ficar vendido, tá bom? E é uma matéria extremamente curtinha, tanto que se você for estudar o IAC no próprio CPC, você vai ver que tem 1 ou 2 artigos que dispõem sobre ele lá. É um capítulo extremamente curto, mas é importante que você saiba. E isso eu vou debater com vocês daqui a pouquinho, no nosso terceiro e último bloco de aula. Até daqui a pouco. Muito bem, doutores. Retornamos então para o nosso último bloco da aula de hoje. Lembrando que, excepcionalmente, a nossa aula terá 3 blocos. Reafirmo sempre isso, porque no primeiro nós tivemos agregados 2 blocos, praticamente. Legal? E conforme eu havia dito, agora eu vou falar com vocês do IAC, que é o Incidente de Assunção de Competência. Mas antes disso, os senhores sabem, não é meu perfil de aula ir na lei, ficar reproduzindo texto, etc. Mas eu vou visitar o Código de Processo Civil, ainda com relação ao IRDR,
só para mostrar para vocês os principais pontos de tudo que eu disse para vocês aqui, legal? Então, que diz lá de quem pode pedir o IRDR, quanto tempo ficam suspensos os processos, se pode aumentar ou não esse prazo, aquele pedido de suspensão no STJ ou no STF, enfim, quando esses pedidos ficam prejudicados, né, quando não houver o respectivo recurso para tentar levar a matéria para lá. Enfim, eu vou fazer um apanhadão aqui no CPC com relação aos principais pontos do IRDR com vocês, e aí na sequência a gente parte para o IAC. Bacana? Então, eu vou aqui já tentar localizar o IRDR no CPC. Poxa, mas calma aí, eu tô comendo bola aqui. Eu esqueci de compartilhar a tela, gente. Desculpem. Compartilhar, agora vocês estão comigo. Então, vamos lá no CPC. É um 976, acredito. Deixa eu tentar localizá-lo aqui. Tá aqui, é isso mesmo, ó. Então, aonde que está o estudo do IRDR, né, que nós falávamos? Eu estou compartilhando a tela com vocês. Artigo 976. Aí está dizendo aqui, né, o caput, exatamente o que eu expliquei, ó. É cabível a instauração do IRDR quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e um risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, né? Que no caso aqui seria decisão conflitante, etc. e tal. Aí aqui, ó, a desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Lembra que eu expliquei para vocês que não adianta querer correr, uma vez que o seu caso seja afetado, se você desistir, a tese será julgada. E aí, quem assume o seu lugar? O Ministério Público, está aqui no parágrafo 2º do 976, né? Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir a titularidade em caso de desistência ou de abandono. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, se não foi o Ministério Público que pediu para instalar, ele funciona como custos legis. Se ele funcionar como custos legis, porque não foi ele que pediu para instalar, mas a parte desistir do processo, ele vira parte. Ele deixa de ser custos legis e passa a intervir como parte, porque ele passa a ser o titular do direito. Legal? E aí aqui, aonde que trata das questões relevantes, isso aqui é importante, artigo 977, quem pode pedir a instauração de um IRDR? Como eu falei para vocês, um juiz de vara, né, de ofício, falando para o tribunal, olha, aqui está repetitivo, vamos instalar o IRDR. O próprio relator de um recurso no tribunal pode falar, olha, repetitivo. A parte pode pedir, tá vendo? Por petição, sempre dirigida ao presidente do tribunal, eu expliquei isso, né? Então, o juiz manda para o presidente do tribunal, ó, presidente, aqui está repetitivo. O relator, presidente, vamos julgar isso no repetitivo, tem bastante coisa sobre esse assunto. Parte, olha, o meu caso não é só meu, é de muita gente, tem repetitivo, vamos afetar o tema? O próprio Ministério Público ou a Defensoria Pública. Então, quem pode pedir? MP, Defensoria Pública, juiz, desembargador ou ministro e as próprias partes. Bacana? Muito bem. O que outra coisa aqui que eu preciso falar com vocês para não ficar lendo a lei? Artigo 980. O incidente será julgado em prazo de 1 ano, eu falei isso para vocês, e terá preferência sobre todos os casos, menos caso que envolva réu preso e habeas corpus. Eu falei isso para vocês, legal? E aí eu falei também, ó, sendo superado o prazo de 1 ano, cessa a suspensão dos processos, salvo se houver decisão fundamentada do relator. Então ele pode falar, olha, eu estou prorrogando o prazo. Expliquei isso para vocês também, parágrafo único do 980. Tá bom?
Outra coisa que eu disse, quando afeta, né, é admitido o incidente, para tudo, todos os processos do Estado ficam, ou da região, conforme o caso, se for no STJ ou STF, é no Brasil, né? Para tudo. Bacana? E aí, uma outra coisa que é importante vocês saberem, né? Parágrafo 4º do artigo 982, eu falei disso, ó. Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso, no qual se discuta a questão objeto do incidente, é legítima para requerer as providências do artigo 3º. O que é o parágrafo 3º, desculpem, do 982, né? Visando garantir segurança jurídica, qualquer legitimado do 977, inciso 2 e 3, então quem? As partes, porque é o inciso 2 e 3. O juiz não pode, tá? Nem nenhum julgador. Juiz, desembargador, não pode. Agora, a parte pode, Ministério Público pode, Defensoria pode, que são os que estão no inciso 2 e 3 do 977. Pode fazer o quê? Requerer ao tribunal competente para julgar extraordinário especial, extraordinário é STF, especial é STJ, a suspensão de todos os processos no território nacional que versem sobre o incidente instaurado. Veja, o incidente instaurado não é um instaurado no STF ou STJ, porque lá já vai suspender no Brasil inteiro. É um incidente instaurado no tribunal, legal? E aí, aqui está dizendo o quê? Que o STF pode falar, ó, suspende tudo, ou o STJ suspende tudo. Cessa a suspensão, a que se refere esse inciso primeiro, se não for interposto especial extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Ou seja, lembra que eu explicava? O Tribunal de Justiça vai julgar o incidente. Se for interposto o especial ou o extraordinário, o incidente ele vai migrar para o STF ou para o STJ, que foi aonde teve a petição para pedir para suspender no Brasil inteiro. Se não for interposto especial ou extraordinário, cessa a suspensão, porque o caso não vai chegar no STJ ou STF, vai ficar com o incidente formado regionalmente, somente ali naquele tribunal. Eu expliquei isso para vocês. Bom, gente, é basicamente isso. Né? Ah, outra coisa ó, que eu falava. Lembra que eu expliquei para vocês que quando julgar um incidente, as partes terão 30 minutos e o Ministério Público, ó, no julgamento do incidente, artigo 984, a parte e o Ministério Público tem 30 minutos. Agora, os demais que quiserem terão 30 minutos dividido entre todos, né? Eu expliquei isso para vocês. Lembra que eu dizia, 30 advogados, cada um vai ter 1 minuto, dividido entre todos, tá? E aí, é óbvio que o relator aqui pode ampliar esse prazo e dar um número maior de prazo para as pessoas. Isso está no parágrafo 1º do 984. Ó. Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. Quem vai decidir isso? O presidente na hora da sessão. Bacana? E é basicamente isso, doutores, que eu tinha aqui para navegar com vocês ali a partir do 974 CPC, né? Que trata de RDR, vamos só confirmar. 976, desculpem, a partir do 976 que trata do IRDR. Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre ele. Agora eu vou falar com vocês do IAC. Cadê o queridinho do IAC? Tá aqui, ó. Vejam, o mesmo esqueminha, né? Incidente de assunção de competência. Esse é rapidinho para estudar. Não devo utilizar aqui 15 minutos para explicá-lo, porque ele é bem simples. Incidente de assunção de competência. Veja que por isso que eu o chamo de IAC, né? É o mesmo esquema, né? Então você pega aqui as iniciais, C.
Incidente de assunção de competência, IAC. IAC é chamado pelos processualistas de IAC. Legal? Vamos responder as dúvidas. O que é e finalidade? O IAC, ele é muito parecido com o IRDR. Qual é a grande diferença de um para o outro? No IRDR, eu tenho demandas efetivamente na justiça repetitivas. No IAC, o trabalho é preventivo. Por quê? No IAC, o tribunal, prevendo que aquele tema vai gerar repetição, o tribunal se antecipa à efetiva repetição. Entendeu? Não? Então, ainda eu não tenho a repetitividade de demandas, mas o tribunal chega à conclusão de que há um risco de proliferação daquele debate. Aí, o que o tribunal faz? Afeta o julgamento por IAC, dizendo, olha, esta tese é uma tese que vai, no futuro próximo, pipocar na justiça. Então, já vamos aqui firmar um entendimento para nem dar aso para debate. Por quê? Porque aí só vai vir para a justiça quem tiver interesse em fazer vingar essa tese. Querer brigar contra isso não adianta, porque já estamos dizendo aqui qual é a nossa posição. É isso que é o IAC. Conseguiram entender ou não? Como que ele nasce? No IAC, eu tenho que ter necessariamente um caso no tribunal. Então, o tribunal tem que ter ali um caso para ele se antecipar a essa efetiva repetitividade e instaurar um incidente de assunção de competência. Então, quem vai instalar o incidente de assunção de competência? O relator. O relator pode ser o quê? Um ministro do STJ ou um desembargador. Legal? Então, pode ser que o caso chegou lá por um recurso, pode ser que o caso chegou lá porque é de competência originária do próprio tribunal, e aí, na hora que o relator pega o caso, ele fala, opa, isso vai dar problema. Olha a diferença do IRDR. O IRDR isso está dando problema. Aliás, pode ser comunicado por juiz de primeira instância, falando, está dando problema, é muita gente. Ou por um advogado de uma parte, e aí, em nome da parte, evidentemente, o advogado fala, olha, não sou só eu, não, tem muita gente. O IAC não, no IAC ainda nós não temos a repetitividade. Se tiver, não é IAC, é IRDR. Tem que ser o repetitivo, porque tem demanda repetitiva. No IAC, eu não tenho que ter as demandas repetitivas. Eu tenho que ter uma demanda só, ou duas, sei lá, algumas, mas que ainda não há a repetitividade. E aí há, sim, um risco de repetitividade. Então, o IAC, ele é diferente do IRDR, basicamente na filosofia, porque o IRDR, ele é repressivo. Eu já tenho as demandas, eu estou tentando controlá-las. O IAC é preventivo. Eu ainda não tenho as demandas e já estou tentando me antecipar para dizer o que eu penso sobre o assunto, para não criar as demandas. Legal? E ele é basicamente isso. E só isso. Vejam, o julgamento é do caso só, então não tem aqui toda aquela questão dos advogados, um monte, porque assim, ainda não tem o processo na justiça. O que nós temos é um caso que preventivamente vai formar tese para os demais. Legal? Muito bem. Tanto que o relator é quem tem a legitimidade para instalar um IAC, né? Ou do caso de competência originária, ou porque o caso chegou no tribunal por recurso. Muito bem. Explicado tudo isso para vocês, só para vocês entenderem aqui a filosofia do IAC, nós temos que é relativamente simples. Então, o que é, né? Também é uma ferramenta de controle de prestação jurisdicional. Vocês concordam comigo? Então, ele é uma ferramenta de controle jurisdicional. Nasceu no novo CPC também. É uma ferramenta de controle.
Só que a finalidade dele, e é aqui que ele destoa do IRDR, é o quê? Que ele é uma ferramenta de controle o quê? Preventivo, né? Olha só, ele é uma ferramenta de controle preventivo. É o judiciário se antecipando. Saiu aqui, gente, desculpem, o mouse saiu da mesa e aí gerou esse problema. Pronto. É uma ferramenta de controle preventivo. Tá aí a grande sacada do IAC. Ferramenta de controle preventivo. Vantagens e críticas à ferramenta. Vantagens e críticas. Bom, a vantagem é o judiciário se antecipar ao problema, já formando uma tese que vai facilitar muito o trabalho dos advogados. Porque uma vez que você tem uma tese firmada no IAC, se a outra parte resiste em não querer adequar a sua atividade a esta tese, você tem aqui a possibilidade de judicializar o seu caso e, obviamente, obter um pronunciamento favorável, porque você já tem uma tese de IAC que vincula. Os juízes são obrigados a seguir a tese. Crítica. Se você tem a tese que é contrária ao IAC, veja que você não tem chances de ir para o judiciário. Por quê? Porque ele preventivamente já se blindou, dizendo o seguinte: eu penso dessa forma. Você não teve tempo de ir lá querer contribuir o porquê da sua tese é melhor do que essa afirmada, se ela for contrária ao seu interesse. Então, essa é uma crítica que eu faço. E você não consegue acessar o tribunal para pedir para mudar essa tese, né? Porque como eu aplico aqui o regime do IRDR por semelhança, do repetitivo, quem tem legitimidade? A Defensoria Pública e o Ministério Público, ou seja, você particular ficou meio que engessado. Se a tese for boa para você, ela vai te ajudar. Por quê? Porque aí você vai judicializar a questão já com a predisposição do êxito. Agora, se ela for ruim, te engessou. Você não vai conseguir brigar e, por outro lado, você nem estava lá para poder colaborar, né? Porque como ela nasceu preventivamente, você acabou sendo pego de surpresa. Então, esta é uma crítica que eu faço à ferramenta do IAC, né? Então, a vantagem é o judiciário, ele faz o controle preventivo. Muito bem, ele pacifica o assunto. Então, a vantagem, a meu ver, é a pacificação. Agora, a crítica é como se deu essa pacificação, né? Porque ela não foi mediante uma digestão adequada da comunidade jurídica, não houve debate, pacificação. Não houve debate adequado, todo mundo pego de surpresa, legal? Então, a crítica que eu faço é a falta de amadurecimento, né? Não houve amadurecimento do debate, justamente por ser uma ferramenta preventiva. Falta de amadurecimento do debate. Falta de amadurecimento, estou abreviando aqui, do debate. Falta de amadurecimento do debate. Muito bem. Tentei ajustar aqui, mas não deu. Falta de amadurecimento do debate.
Muito bem, o procedimento, doutores, do IAC, ele é muito mais simples do que o do IRDR. Por quê? Porque como ele nasce por iniciativa do próprio tribunal, quem vai determinar a instalação será o relator do caso. E aí o IAC será julgado, óbvio, pelo colegiado, de acordo com as regras do regimento interno, como a tese impacta em todo o judiciário subordinado, em plenário, com a participação de todo o órgão colegiado do tribunal. Mas quem vai dizer, olha, eu acho que isso é potencialmente nocivo, vamos nos precaver, vamos nos antecipar, é o relator. Relator do quê? Do recurso, né? Esse relator de recurso, ele pode ser um desembargador, se o caso estiver no tribunal, ou um ministro, se o caso já estiver em Brasília, no STJ ou no STF, ou em algum outro tribunal superior. Legal? Apenas para que vocês vejam que é simples assim mesmo o IAC, eu vou... Opa, o que eu fiz aqui, gente? Desculpem, perdi tudo. Não. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou lá no IAC. O IAC está no 94 alguma coisa, se eu não me engano. 947, deixa eu ver. Isso, ó. Incidente, do incidente de assunção de competência. Lembra que eu falei, ó? Um artiguinho só. 947 e só ele, ó, como é pequenininho. Tá vendo? Então, o que é basicamente o IAC? É o que eu falei para vocês, eu vou até ler, porque é bem pequenininho, né? Ó. É admissível a assunção de competência quando o julgamento do recurso de remessa necessária, ou seja, o caso está no tribunal porque houve remessa necessária, ou de processo de competência originária, envolver relevante questão de direito com grande repercussão, sem repetição em múltiplos processos. Por quê? Se tiver repetição, tem que ser o IRDR. Por isso que o IAC é preventivo, tá vendo? Ocorrendo a hipótese de assunção, o relator poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária, julgado na forma de IAC. Olha lá, tá vendo? Então, quem vai, na verdade, instalar o IAC é o relator. A requerimento de quem? Da própria parte envolvida no processo, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, mas lembrando que a iniciativa é sempre do relator. Ele pode até de ofício, né? Se for um relator de tribunal, ele é um desembargador. Se for o relator de tribunal superior, é um ministro, tá bom? E aí, então, está aqui a consequência do julgamento pelo IAC, né? O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos, exceto se houver revisão da tese. E a revisão da tese se dá da mesma forma que o repetitivo lá, o IRDR, tá bom? É complicadíssima a revisão de tese, né? O Ministério Público e a Defensoria podem pedir a revisão da tese, é um absurdo, mas enfim, é o que se aplica. E aí nós temos então aqui cadê? Voltando aqui. Eu coloquei interromper? Não lembro. Acho que sim. Bom, coloquei. Então, nós temos aqui o IAC. Vocês viram como ele é bem curtinho? Então, o relator, ele tem um processo nas mãos dele, que é um processo que veio por recurso, ou é uma remessa necessária, ou é um caso de competência originária, e aí o relator de ofício, ele pode dizer, olha, eu entendo que isso aqui é potencialmente sugestivo de gerar uma eventual repetição, ainda não pode ter a repetição, tem que ser o caráter preventivo. Aí o relator, então, ele, neste caso, diz, olha, vamos julgar por IAC? Ou, no caso, o Ministério Público que está lá envolvido na ação fala, olha, não é melhor julgar isso aí por IAC? Ou a própria parte, né, do caso fala, ó, não é melhor julgar por IAC? Mas quem vai decidir se vai ou não remeter o caso a julgamento por IAC é o relator. Bacana? Muito bem, doutores. Com isso, nós
concluímos a nossa aula de hoje. Mais uma vez, uma imensa alegria estar aqui com todos vocês. Legal? Concluímos a nossa aula de hoje e eu agradeço imensamente o carinho de vocês e eliminamos o estudo IRDR-AC, beleza? Na próxima aula, tema sensacional também, mudou tudo com o novo código, eu vou mostrar isso para vocês, advogado tem que estar atento. Eu vou conversar com vocês sobre sentença e coisa julgada na próxima aula, e aqui eu estou atrasado uma ementa, né, porque se você olhar lá na ementa, era para ser hoje, sentença e coisa julgada, mas hoje foi IAC, sentença e coisa julgada fica para a próxima, tá bom? Eu não sou queniano, que estou em primeiro lugar na São Silvestre, mas eu estou correndo aqui no meu ritmo e vou chegar lá, cumprindo o conteúdo programático. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, valeu, um enorme beijo no coração de todos vocês, se protejam, que Deus abençoe a todos e as respectivas famílias. Fui, valeu galera!